Nós aqui agradecemos, doutor Jorge Teixeira. E para fazer o contraponto à sua palavra, sobre o mesmo tema, a causalidade dos acidentes, vai falar sobre a ótica do empresariado, o doutor Clóvis Veloso Queiroz Neto, que é advogado, é coordenador de Segurança e Saúde no Trabalho na CNI e das bancadas patronais da Comissão Tripartite de Segurança e Saúde do Trabalho, bem como é representante patronal pela indústria na Comissão Tripartite Paritária Permanente do Ministério do Trabalho e Emprego. Doutor Clóvis, Vossa Excelência tem a palavra por 40 minutos. Bom, é aquela hora que a gente não sabe se é bom dia ou boa tarde, né? Inicialmente, meus cumprimentos aos meus colegas de mesa, na pessoa do ministro Carlos Alberto Reis de Paula, os meus cumprimentos a todos os ministros presentes, na pessoa do ministro-presidente do TST, João Oreste Dallazan, a autoridades presentes, senhoras e senhores, é uma honra para nós, para mim em especial da CNI, estar aqui, receber esse convite, estar aqui falando a visão do empresariado em relação ao tema que me foi colocado, as causalidades dos acidentes, discursos, práticas nas organizações empresariais. Também quero destacar aqui que é uma felicidade ver esse auditório repleto. Vejo aqui muitos colegas de entidades empresariais, colegas de entidades sindicais de trabalhadores, vários amigos que a gente se encontra aí diuturnamente nos diversos fóruns de discussão de segurança e saúde no trabalho. A minha palestra ela vai versar sobre, eu quero tentar responder junto com vocês essas três perguntas. Qual é a situação? Qual é a situação no sentido assim, quais os dados que nós temos, qual é a realidade do que está acontecendo com os acidentes de trabalho no Brasil? Segundo, o que temos, né? O que no Brasil já é feito, e tenho certeza que nós vamos chegar à conclusão conjunta que já é feito muito, temos diversos fóruns, diversas frentes, e aí aqui irei elencar cada uma delas. E, por fim, o que nós, entidades empresariais, fazemos, mais especificamente, a entidade que eu represento, né, que é o Sistema Indústria, que é composto pela CNI, SES, SENAI e IEL. Na primeira pergunta, qual a situação, nós temos esse quadro, que é um quadro que é um quadro que muita gente conhece, que traz aí os dados da acidentalidade. E aí eu destaquei os últimos 3 anos, porque esses últimos 3 anos não está dando para, pelo menos ali, acho que aqui está dando para enxergar direito, o destaque desses últimos 3 anos, justamente para aquilo que alguns colegas que me antecederam já abordaram, a questão da entrada do NETEP no nosso arcabouço jurídico, do nexo técnico epidemiológico previdenciário. E aqui também não vou entrar em discussão se há uma concordância ou não há uma concordância, acontece que ele é lei. E aí ele há esse incremento, esse acréscimo desses acidentes, né, no que se refere a SENCAT, tudo que é SENCAT, é muito oriundo da caracterização do NETEP. E para quem não é familiarizado com essa nomenclatura do NETEP, do nexo técnico epidemiológico, ele é a lista C, como o professor René Mendes aqui já teve oportunidade de abordar, do decreto 3048, e ele é um nexo presumido em razão com uma relação estatística. Há uma discussão por parte do empresariado, se ele atualmente ele está correto, assim, a sua base de dados ela está correta, porque muitas das doenças que ali se encontram, elas não são consideradas doença do trabalho nem pela OIT, muito menos pela OMS. Isso só está sendo considerado aqui no Brasil. Mas, enfim, não é esse o objeto da discussão desse quadro. O que eu quero mostrar para os senhores é algo que muito
se tem ouvido se fala muito do crescimento da acidentalidade, dos registros de acidentes, e aí também eu faço um outro parênteses. Também se fala bastante da subnotificação. Que a subnotificação existe, eu tenho certeza que ela existe. Agora, eu não sei se é do tamanho ou da proporção que se querem dar a essa subnotificação. Por que isso? Porque a subnotificação, ou a notificação do acidente do trabalho, hoje em dia não é uma exclusividade da empresa. O próprio trabalhador pode abrir uma CAT, o sindicato de trabalhadores pode abrir uma CAT, o SUS pode abrir uma CAT e a empresa pode abrir uma CAT. Então, se essa subnotificação está ocorrendo, ela não o culpado único não é só a empresa. Então, vamos lá. Há um crescimento, então, de 2007 para 2009, um crescimento de 9,69% dos acidentes de trabalho. Mas um dado que, muitas das vezes, as pessoas não comparam, e eu acho que ele é fundamental para fazer esse tipo de comparação, é nós verificarmos também o crescimento da massa salarial, de trabalhadores registrados. Se nós pegarmos também, fizermos esse comparativo, vamos verificar que, no mesmo período, houve um incremento na massa de trabalhadores com carteira assinada de 9,35%. E aí, se fizermos um cálculo muito simples, do crescimento dos trabalhadores com carteira assinada com o crescimento do registro dos acidentes de trabalho, nós vamos chegar ao incrível número de 0,34% nos últimos 3 anos. O que demonstra que, mesmo com o incremento do NETEP, podemos chegar à conclusão que os acidentes em taxas, não em números absolutos, e essa questão de números absolutos nós vamos discutir um pouco ao longo da minha apresentação, praticamente ficou estagnado. Isso se dá também muito por todas as políticas que estão sendo implementadas ao longo dos últimos anos. E isso é também muito em razão do esforço feito de forma tripartite por trabalhadores, por governo e por empregadores. E aí, fazendo uma questão também do óbito, que é um outro número que as pessoas gostam muito de mostrar, pegando aqui os números da própria Previdência, onde pegamos aí de 2000 a 2009, podemos verificar que há uma diminuição crescente no número de óbitos em relação a 100 mil trabalhadores. Nos últimos 10 anos, que é o registro que nós temos, há uma diminuição de 50% da taxa de mortalidade no Brasil. Saímos de 2000 em 12 mortes para cada 100 mil, para, em 2009, 6 mortes para cada 100 mil. Isso é algo que precisa ser mostrado e precisa ser divulgado. Nós não podemos só olhar as situações, os números, de forma absoluta. E se nós compararmos ainda, que é a outra coluna, que é o número de mortes ou de óbitos para cada 10 mil acidentes, há uma diminuição de 59% nesse mesmo período. O que podemos chegar à conclusão que há uma diminuição da gravidade dos acidentes que estão ocorrendo nesses últimos 10 anos. Podemos estar aí com um número ainda alto, e aqui eu quero já deixar registrado que eu não estou querendo minimizar os dados que o Brasil tem em relação a mortes e acidentes, mas eu quero demonstrar que há um avanço, e esse avanço está ocorrendo gradativamente, muito em razão do esforço de todos nós. E um outro dado que eu gosto muito de comparar, que é os óbitos no mundo em relação ao Brasil. E aqui eu peguei a própria metodologia apresentada da OIT. A OIT não pega o número de carteiras assinadas, de registros, e sim ela pega o número de população ocupada. Então, seguindo essa metodologia da própria OIT, nós chegamos a um índice do Brasil em 2009
de 2,693, o que ainda é muito melhor à taxa de 6 apresentada na tela anterior. Mas aí eu também quis fazer um comparativo com os índices dos demais países. E se muitos dos senhores tiverem acesso a uma tabela que a OIT, que, sinceramente, não sei se foi a própria OIT que publicou, mas, enfim, uma tabela que se acha aí intitulada da OIT, ela traz um ranking de diversos países. E, claro, hoje nós estamos lá entre os 4 em números absolutos, até porque nós também estamos entre os 5 maiores países mais populosos do mundo. E a Índia só não está nesse rol dos 5 primeiros, porque a Índia registrou no ano de 2008, se eu não me engano, a quantidade de apenas 240 e poucas mortes. Eu, particularmente, não acredito que a Índia só teve 240 e poucas mortes no ano de 2008. Mas, enfim, o Brasil está entre os 4 ou entre os 5 primeiros, na 4ª colocação, como número absoluto. Mas isso não serve como base também para você ranquear um país. Porque, se assim for, nós certamente não vamos sair nunca dos 5. E você não tem como você comparar um país de quase 200 milhões de habitantes como um país, por exemplo, como o Uruguai, que tem um pouco mais ou quase 5 milhões de habitantes. Ou comparar um Uruguai de 5 milhões de habitantes com uma China de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Para que você possa fazer essa comparação, você tem que extrair uma taxa. A taxa é o número de mortes em relação à população ocupada daquele país. Aí, sim, a base de comparação. E um outro indicativo da OIT é que isso não deva ser feito pelo número total de acidentes do trabalho, por uma razão muito simples. Cada país tem a sua particularidade no registro como acidente de trabalho ou doença. Um exemplo que eu costumo dar, na Alemanha, por exemplo, enquanto aqui no Brasil praticamente tudo pode ser caracterizado como acidente do trabalho, um arranhão, um pequeno corte é um acidente no trabalho. Na Alemanha, esse só vai entrar no registro de acidente do trabalho se ele gerar um afastamento de pelo menos 4 dias. Então, há uma disparidade muito grande do que é acidente do trabalho nos diversos países. Então, a própria OIT aconselha que se pegue o número de mortes para fazer esse ranqueamento, porque morte é morte. Então, vamos lá. Eu peguei os dados dos países, e essa tabela também da OIT ela é muito confusa, porque em alguns comparativos ele pega a população econômica ocupada de 2006, 2007 ou 2008 e compara com acidentes, às vezes, até de 10 anos atrás. Então, ela não é muito equânime. Então, mas eu busquei trazer todos eles para 2008, inclusive Brasil. Então, vamos lá. O Brasil, em 2008, com os dados de 2008, nós teríamos uma taxa de 3,05 de mortes. E aí eu trago para os senhores a comparação de diversos outros países para que os senhores façam o seu próprio juízo de valor e vejam se nós estamos muito ruins, se nós estamos mais ou menos, ou se nós estamos no caminho certo. Estados Unidos, 2008, 3,6. Itália, 2008, 3,179. México, 3,239. Espanha, 5,23. E aqui eu faço até um parênteses. Se pegar a tabela lá da OIT, está lá contando que na Espanha, em 2008, teve apenas 530 mortes. E eu fui verificar isso no site do Ministério do Trabalho da Espanha. E lá no site do Ministério do Trabalho da Espanha registra 1.000 e poucas mortes. Então, há também esse problema na tabulação feita pela OIT. Argentina, 9,26. Canadá, 6,160. França, 2,4. E Portugal,
4,867. Dito isso, se nós pegarmos, então, esta tabela e ranquearmos estes países, mais ou menos com a taxa que o Brasil se encontra em 2008 de 3,05, nós não estaríamos na 4ª colocação. Nós estaríamos na 55ª colocação. É uma diferença muito grande. Um outro dado que eu gostaria de trazer para que vocês conhecessem é esse dado sobre as convenções coletivas. No ano de 2010, foram realizadas 7.473 convenções coletivas. E aí eu trouxe, em relação aos setores, agricultura, comércio, cooperativas, ensino, indústria, não especificado, saúde, serviço, sistema financeiro, transporte e turismo. Porque um outro dado que se fala bastante é que não tem se negociado cláusulas de segurança e saúde no trabalho. Isso também não é verdade. E aqui eu elenco as 10 principais causas, as 10 causas mais negociadas. Uniforme, com 3.292 cláusulas. Primeiros socorros, 1.209. Proteção ao acidentado ou doente, 1.566. Prevenção de acidentes e doenças, 1.321. Exames médicos, 1.682. Equipamentos de segurança, 796 cláusulas. Equipamentos de proteção individual, condições em ambiente de trabalho, CIPA, aceitação de atestados médicos, enfim, um total de 21.317 cláusulas negociadas de segurança e saúde no ano de 2010. E o que temos? O que nós temos hoje? Será que temos ações suficientes acontecendo, discutindo, grupos discutindo segurança e saúde no trabalho? Eu elenco aqui, e aqui eu já vou apresentar tudo, eu elenco que são vários órgãos normatizadores e influenciadores no mundo da segurança e saúde no trabalho. O Executivo, por meio do Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério da Previdência Social, o Ministério da Saúde, o Legislativo, o Judiciário, a OIT, o próprio Ministério Público do Trabalho e a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nós temos a primeira, a nossa comissão maior, que é a Comissão Tripartite de Segurança e Saúde no Trabalho, a CT-SST, que é formada pelos 3 ministérios, que tem o objetivo de fazer ações conjuntas, coordenadas, que o Ministério do Trabalho e Emprego, Saúde e Ministério da Previdência Social. E essa comissão ela tem a razão, o objeto de criar ou revisar, para alguns, a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, o que nós fizemos. Essa Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, esse texto está aprovado de forma tripartite desde o início de 2010, era para ter sido publicado pela Casa Civil por via decreto em 28 de abril de 2010, não ocorreu. Esperávamos que essa política fosse publicada, então, em 28 de abril de 2011, também não ocorreu. E estamos aguardando, os 3 ministérios não sabem o porquê que isso está emperrado na Casa Civil, nós, empregadores, também não sabemos, e trabalhadores também não sabem por que isso está parado na Casa Civil. Precisamos até da ajuda de todos, inclusive do próprio tribunal, para ver se colocamos essa Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, se a gente consegue publicar isso, ou que alguém nos diga o porquê que não publica. Dentro dessa comissão, nós temos 2 grupos, Construção Civil e Transporte Rodoviário de Carga. Por que isso? Porque entendemos que esses 2 segmentos são responsáveis pelo maior número de mortes e invalidez permanente. O texto, voltando ao texto da PNSST, a Política Nacional já está, como disse, ela já está consensada,
Estamos agora trabalhando no PLANSAT, que é o Plano Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, que é o desdobramento, né, as ações efetivas que serão colocadas em prática por cada uma das representações, governo, trabalhadores e empregadores. E devemos finalizar esse texto também agora em dezembro deste ano. Ministério do Trabalho. Temos atualmente 20 fóruns permanentes de discussão de segurança e saúde no trabalho dentro do Ministério do Trabalho e Emprego. Todos eles vinculados à CTPP, que é a comissão mãe dentro do Ministério, que é a Comissão Tripartite Paritária Permanente. E temos as diversas comissões nacionais. Começamos pela CNPBZ, que é o benzeno, uma subcomissão de postos de gasolina, que tem uma vida autônoma, mas ela está dentro da Comissão Nacional do Benzeno, NR6, Equipamento de Proteção Individual, NR10, Setor Elétrico, NR12, Máquinas e Equipamentos, NR13, Vasos de Pressão, NR18, Construção Civil, NR20, Líquidos Inflamáveis, 22, Mineração, 29, Portuários, 30, Aquaviários, temos uma subcomissão que é de plataformas, que também tem vida própria dentro da NR30, a NR31, que é rural, 32, ambientes hospitalares, 34, indústria naval, e OIT 174. Fora essas que elenquei, foram criadas recentemente 3 novos grupos. O grupo de trabalho tripartite da NR Frigoríficos, que essa NR estava em consulta pública até o dia 17, agora, né, toda a sociedade poderia encaminhar sugestões, e agora vai ser formalizado o GTT para discussão dos acréscimos, de tudo que foi recebido pela sociedade, para, então, ser negociado e publicado essa NR. GTT trabalha em altura, já foi até elencado para os meus colegas. Ontem teve a segunda reunião e fechou o texto. Parece que vai haver apenas mais uma reunião para fechar agora os prazos desta NR. E o GET, né, que é o Grupo Especial de Trabalho da NR Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, que eu costumo dizer que vai ser a NR, a mãe de todas as NRs. Todas as NRs vão ter que se adequar ao texto que, por fim, venha a sair da negociação. E também já foi acertado no Ministério, essa NR vai se tornar a NR número 1, não vai ser nem 35, nem 36, nem 37, vai ser a NR 01. Em todos esses grupos, nós temos representantes da indústria, apenas em 2 deles não temos, que é aquaviário, por estar ligado diretamente aos transportes, e rural também, pela expertise da discussão. A indústria tem, ao todo, aqui mais de 80 representantes participando desses fóruns de discussão. E aqui eu também quero elencar 2 NRs como exemplo de normas, que é a NR31 e a NR12, recentemente publicada, início do ano, publicada. Essas 2 NRs são tidas como normas mais avançadas do mundo em relação ao tema do que elas tratam. A nossa NR12 é uma norma que não existe nada igual, mundo afora, que chega ao seu nível de detalhamento. NR rural, da mesma forma. Não existe nada no mundo igual à NR31. O que eu quero colocar aqui, deixar bem claro, que a nossa legislação de segurança e saúde no trabalho não deixa a dever em nada para nenhum país do mundo. Todas as vezes que tenho a oportunidade de sair fora do país para conhecer alguma legislação, e muitas vezes essa legislação é espanhola, tido como um país referência no que se refere à segurança e saúde do trabalho, tudo que me é mostrado não me surpreende, porque nós temos ou igual ou melhor aqui no Brasil. O que nós somos pior do que alguns países é que nós somos muito ruins de marketing, de vender as nossas expertises para fora. Isso eles são melhores que nós. Outra NR que está para ser revista, a NR15, insalubridade, que são os limites de tolerância. E aí cada revisão vai se dar de forma autônoma,
serão grupos autônomos e vão sofrer processos autônomos de consulta pública, criação de GTT para cada anexo da ANR. E menos benzendo que, por já ter uma comissão nacional, certamente essa discussão já se dá naquele ambiente. Como é que se dão essas situações? Tudo começa e termina na CTPP. A CTPP é provocada pela sociedade, provocada pelo corpo técnico do Ministério, provocada pelas representações de trabalhadores ou de empregadores, se propõe a revisar ou criar uma normatização nova. É criado um GT, que trabalha num texto base, leva em consulta pública pelo prazo de 60 dias, posteriormente se cria-se um GTT, que é formado por governo, empregadores e trabalhadores, 5 representações de cada parte. No caso empresarial, atualmente as confederações que fazem parte do Ministério do Trabalho, Agricultura, Comércio, instituições financeiras, indústria e transporte. Mas isso vai expandir agora, porque foi aberta mais uma vaga para as representações de governo, trabalhadores e empregadores. Nós temos hoje 34 normas regulamentadoras, que têm sido objeto, como já coloquei, de uma revisão constante ao longo dos últimos anos. Um outro dado que eu gosto de mostrar é o perfil da fiscalização na área de segurança e saúde no trabalho, 26,5% no comércio, construção e indústria, porque construção não fica dentro de indústria, construção 23%, indústria 19%, então somando construção e indústria, na área industrial teríamos aí 42%, aí vimos com 7,3% agricultura, serviços 5,8%, hotéis 5,4%, transporte 4,7%, saúde 3,2%, educação 1,8% e instituições financeiras 0,8%. Ações fiscais realizadas de janeiro a setembro na área de segurança e saúde no trabalho pelo Ministério do Trabalho, 105,127 ações. Dentro daqueles 19% da indústria, temos aí 14,8% na alimentação, químicos 11,3%, 25,5% no metal, 12,12% mineral, 9,5% madeira e papel, e tecidos 18,7%, totalizando, naqueles 19%, 20,120 ações na indústria. O Ministério da Previdência Social também, vários assuntos. Já existe dentro do Ministério o Conselho Nacional da Previdência Social, onde são editadas resoluções, portarias, enfim, que tratam da questão do RAT, ou o SAT, né, o risco ambiental do trabalho, um antigo seguro de acidente do trabalho, a questão do FAP, do fator acidentário de prevenção, dos nexos técnicos previdenciários, e são alguns, do perfil profissiográfico previdenciário, que é o PPP, a questão da reabilitação, e estamos também iniciando um processo de revisão do formulário da CAT. Esse manual NETEP-FAP é um manual produzido pelo SESI, ele está disponível no site do SESI, e eu vou, para frente, falar um pouco sobre a difusão e vou dar um endereço para vocês. É gratuito, é só entrar e baixar. Ministério da Saúde também, várias portarias, consultas públicas, o Conselho Nacional de Saúde, os Serestes, 178 Serestes, 26 estaduais, 152 regionais, as conferências municipais, estaduais e nacional do Ministério da Saúde. Um outro órgão importante, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, várias publicações, várias NBRs, várias comissões técnicas, vários CBs, e um exemplo recente, NBR 18.801, que trata sobre gestão de segurança e saúde no trabalho. A Organização Internacional do Trabalho,
OIT, com as suas convenções, as suas recomendações. O Brasil tem ratificado atualmente 82 convenções e denunciou 14. Esse quadrinho que está ao lado é o cartaz da campanha deste ano, que tratou da gestão de segurança e saúde no trabalho. E é bom aqui frisar que, de todas as convenções de segurança e saúde no trabalho, apenas a Convenção 187 ainda não foi ratificada pelo Brasil. Um outro órgão também importante, Ministério Público do Trabalho, com a formulação de TACs. O Ministério Público do Trabalho também criou recentemente a questão do seu grupo móvel para fiscalizar diretamente as empresas. Tem o seu CODEMAT, e dentro do CODEMAT, os 5 projetos principais do CODEMAT são todos dentro da indústria, que são esses 5, que trata do Programa Nacional de Acompanhamento de Obras da Construção Civil, que é o PAC, a promoção de trabalho decente no setor sucroalcooleiro, o banimento do amianto no Brasil, uma preocupação do professor René, a adequação das condições de trabalho nos frigoríficos, o Programa Nacional de Combate a Irregularidades na Indústria da Construção Civil. O Congresso Nacional, a CNI acompanha no Congresso Nacional mais de 4.500 projetos de lei. Desses 4.500 projetos de lei, nós acompanhamos 71 projetos específicos da área de segurança e saúde no trabalho. E aqui eu elenquei 3 como exemplo do que ocorre nesses projetos. O primeiro, que caracteriza a ofensa moral como acidente do trabalho. E essa ofensa moral não necessariamente teria que ser de um chefe, não necessariamente teria que ter uma continuidade, bastaria uma para que fosse caracterizado, então, o acidente do trabalho, trazendo, então, para a ofensa moral todas as garantias que uma doença ou um acidente do trabalho detém hoje. Um outro é a obrigatoriedade do exame periódico de próstata no exame periódico, que não leva em consideração, por exemplo, as considerações e recomendações da Organização Mundial da Saúde. Ou seja, pelo projeto, da maneira que ele está redigido, pode-se entender que um aprendiz ou aquele trabalhador de 16 anos, ou 18, ou 19, já estaria sujeito a obrigado a começar a fazer esse exame já no seu primeiro revisional. E o último, que é a proteção auditiva nos ambientes de trabalho, é uma falha técnica total, onde ele fala que nos ambientes acima de 50 decibéis teria que usar protetor auricular. Para quem é engenheiro de segurança que está nessa sala, sabe que 50 decibéis é essa sala em silêncio. Se eu ficar em silêncio e também ninguém se manifestar, é capaz de nós chegarmos a 50 decibéis. Ou não. Então, demonstra também falhas técnicas nesses projetos que estão tramitando no Congresso Nacional. Por fim, o judiciário, a questão, hoje, um acidente do trabalho não pode ser encarado apenas com um custo previdenciário, hoje ele implica um custo tributário, um custo civil e um custo penal administrativo. No judiciário, a questão, hoje, um acidente no trabalho acarreta um dano moral, um dano material, um dano estético, a responsabilidade solidária. As ações regressivas, que já foram faladas aqui um pouco antes de mim, temos hoje em torno de 1.600 ações regressivas, daquelas que foram julgadas poucas, há um índice de deferimento ao pedido, em torno chegando na escala dos 80%. Há já um anúncio do INSS que vai começar, inclusive, a cobrar essas ações regressivas, por exemplo, de acidentes automóveis, onde o causador do acidente também vai sofrer uma ação regressiva para custear o benefício ao qual ele deu causa. E a responsabilidade penal. Hoje, a nossa legislação já permite uma responsabilidade penal, seja ela
Ok. Ixi, vai ser rápido. Seja ela pela caracterização do trabalho degradante, uma das tipificações do trabalho análogo a escravo, mas aí precisa, realmente, não é simplesmente uma falta de EPI, precisa ter situações críticas para essa caracterização. Ao meu ver, eu acho que o parâmetro não pode ser o 149 do Código Penal, por ser oriundo de um outro ramo do direito. No caso, aqui eu estou falando da Justiça do Trabalho, e sim, teria que ser a Convenção 29 da CLT, que é nascida do direito do trabalho, mas também não é aqui o objeto da nossa apresentação. E o que fazemos? Todas as confederações empresariais têm suas ações proativas, e aqui vou me pautar na indústria. Mas eu quis trazer o que é o sistema indústria. CNI, composto por 27 federações, 1.276 sindicatos, 420 mil empresas representadas. O SESI, 1.696 unidades, atende anualmente 10 mil empresas e alcança 900 mil trabalhadores em programas de segurança e saúde no trabalho. E aqui eu estou falando apenas daqueles programas oficiais, né, dos PPPs da vida, oriundos aí das NRs. Senai, 797 unidades, matrículas, e aqui é 2,3 milhões, serviços em assessoria, 127 mil. IEL, 103 unidades, empresas atendidas, 34 mil, programas de estágio, 172 mil. O SESI, juntamente com a Fundacentro, são os únicos 2 centros colaboradores em saúde do trabalhador no Brasil, que são indicados ou reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde. Nós temos diversos programas de acesso ao conhecimento, campanhas educativas e preventivas, sites informativos, publicações técnicas, estudos e pesquisas, fóruns e seminários, educação continuada, presencial e educação à distância. Um exemplo de campanhas educativas são esses 2 folhetos, campanha de segurança e saúde no trabalho e a série de vídeos de Bem com a Vida. Ainda exemplo de campanhas educativas, buscando a valorização da saúde do homem, revista em quadrinhos, cartazes, manuais. Série de vídeos, sempre alerta e numa boa, onde foram feitos 9 vídeos para 9 segmentos específicos da indústria, onde fala de segurança e saúde no trabalho, como é que devem se observar. E ali em cima, né, bem embaixo do nome, campanhas educativas, está o site sesi.org.br, vitrine virtual, onde a empresa solicita isso de forma gratuita. Série de vídeos do NAPO, acho que todo mundo aqui que é da área de segurança e saúde conhece o NAPO. O NAPO é um carinha que foi feito pela União Europeia, que não tem fala, e ele passa situações engraçadas, e passa informes de segurança e saúde no trabalho. Inclusive, ele é muito aceito quando você passa isso para os trabalhadores. E para os próprios empregadores também, que é uma outra fala mais à frente. Esse vídeo, quero dar um destaque a ele. Com prevenção é que se faz. Este vídeo é do rapper MV Bill. Ele foi premiado com o primeiro lugar no 8º Festival Internacional de Multimídia, que ocorreu no 19º Congresso Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho, agora em setembro de 2011, em Istambul, Turquia. Isso demonstra a qualidade dos nossos trabalhos e também o comprometimento no que se refere ao sistema indústria com a temática segurança e saúde no trabalho. E aqui é um destaque que eu faço: a nossa preocupação não é só informar o trabalhador. Eu vejo muito assim, cartilha para trabalhador, né, vídeo para trabalhador, e aquela fala assim, sim, e um empregador? Nós também temos essa preocupação. Quando realizamos esses trabalhos, a formulação desses trabalhos, também nos preocupamos em
em chegar aos empregadores. A primeira cartilha aqui é voltada para o empregador, a segunda para o trabalhador e para o jovem trabalhador a terceira. E aqui eu trago os dados. Em 2010, que é um ano fechado, foram alcançadas 6.826 indústrias, e o que representou também chegar com essas campanhas do SESI em 1.933.000 trabalhadores. Este ano, já o dado de setembro, 4.690 indústrias para 1.410.000 trabalhadores da indústria. Esse site, eu costumo dizer que é o site mais completo no que se refere a questões técnicas de segurança e saúde. Uso ele direto e, mesmo assim, não sei tudo que ele tem. Então, utilizem esse site, ele tem treinamentos, ele tem informações técnicas, trabalhos, notícias, enfim. Se vocês começarem a manusear esse site, tenho certeza que vão ficar muito satisfeitos com tudo que tem lá dentro. Esse outro site, também da CNI, relaçõesdotrabalho.com.br, é um blog onde a CNI coloca as principais notícias que estão ocorrendo, né, no dia, ao longo do dia, vão sendo agregadas notícias, também tem legislação, enfim, também é uma fonte rica de difusão da informação. Publicações técnicas, estudos, aí temos diversas publicações técnicas, panorama de segurança e saúde na indústria, modelo WHO, gestão de riscos psicossociais, pesquisa de qualidade de vida, pesquisa de estilo de vida do trabalhador na indústria, pesquisa de plano de saúde, pesquisa CAP, DST-AIDS, pesquisa DNT da indústria, modelo SESI de sustentabilidade no trabalho, diagnóstico de saúde e estilo de vida, diagnóstico de condições de ambiente de trabalho, diagnóstico de clima organizacional. Eu estou agilizando minha apresentação, porque já me deram aqui o prazo, que está esgotando. Ficaria grato se terminasse em 2 minutos. Ok. Não é só isso, nós também apoiamos diversos eventos ao longo do ano, né, com uma forma de difundir a informação, levar ao conhecimento de todos. Um exemplo disso foi o seminário que realizamos em novembro de 2010, com 1.100 participantes no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, dentro do Teatro da Fiergs. Esse seminário foi realizado em parceria com diversos órgãos, e não só entidades de empregadores, como entidades de trabalhadores. Educação continuada, presencial, nós temos diversos trabalhos em relação a isso. Trabalhamos a questão no ensino fundamental e médio, a questão da segurança e saúde do trabalho de forma transversal, onde a criança aprende, né, chama a atenção a área de segurança e saúde através de exercícios, seja de matemática, português, enfim. Aprendendo com a segurança e saúde no trabalho, vários cursos, uma carga horária de 20 horas. Também educação e cursos para as empresas, cursos voltados para a área de segurança e saúde. E aqui destaco a CIPA, curso técnico de segurança no trabalho, segurança e serviços de eletricidade. Também customizamos cursos voltados especificamente para a necessidade da empresa e realizamos curso em company. E aqui também eu adentro a questão dos serviços que o SESI realiza, laudo de insalubridade, periculosidade, PPRA, PPR, PCA, LTCAT. E aqui, apenas para terminar, algumas fotos da ginástica laboral realizada pelo SESI. Muito rapidamente. Essa é uma foto emblemática disso, do que ocorre nas empresas. O que eu quero, e aí o resumo de tudo que eu apresentei, é que as questões de segurança e saúde entrou definitivamente na pauta das empresas. Esse tema já faz parte da pauta das diretorias das grandes e médias empresas. Não tenho dúvida disso. O nosso grande desafio agora é alcançar a pequena e média empresa, que essa realmente nós não estamos conseguindo alcançar.
que o desafio não é só nosso, né? Eu creio que esse desafio são de todos. E só tem uma forma de nós mudarmos tudo e continuarmos no caminho certo, ao meu ver, que é essa, que é a união de todos, todos juntos, trabalhadores, empregadores, governo, entidades, para mudar tudo isso que nós vimos, tudo isso que eu apresentei, continuarmos nesse caminho, avançarmos cada vez mais. Muito obrigado. Obrigado, doutor Clóvis. Eu levo ao conhecimento de todos que todo o material relativo a esse seminário estará disponibilizado a partir da próxima semana no site do TST. Doutor Clóvis, para o senhor não perder o embalo, o doutor Gilmar Trivelato, que é pesquisador da Fundação, lhe pergunta o seguinte: no seu cálculo do índice de fatalidades, você utilizou o número de mortes comunicadas em relação à população ocupada. Mas o número de mortes não inclui o setor informal. Não estão computadas as mortes dos informais, ele cita os motociclistas informais. Você não acha que o correto seria fazer a equação entre o número de mortes com CAT e o número de trabalhadores formais? Doutor, o senhor tem 2 minutos para responder. Olha, isso também não é privilégio nosso, né? Se nós temos essa dificuldade em relação aos nossos dados específicos de morte, isso também ocorre nos demais países, né? Também não se registra a morte, ou às vezes não se alcança esse trabalhador que não está formalizado. Então, eu acho que se nós fizermos esse reenquadramento, necessariamente teríamos que fazer esse reenquadramento nos demais países para aí sim fazermos um comparativo. Porque senão não fica equilibrado, ao meu ver, claro, não fica equilibrado aquele ranqueamento que eu coloquei aqui na minha apresentação. Muito bem. Aqui se coloca a questão dos chipeiros eleitos. E se diz que os chipeiros eleitos, bem como os dirigentes sindicais, têm muita dificuldade de atuar na defesa dos trabalhadores no que diz respeito à segurança de trabalho. E um dos motivos que se aponta é a questão da organização dos próprios trabalhadores dentro da empresa. Assim como sobre a questão de chipeiros, há uma afirmativa de que sistematicamente eles são perseguidos quando atuam na defesa do trabalhador no que diz respeito a essa matéria. Sua opinião, doutor? O senhor entendeu? O senhor não entendeu? Ah, perfeito. Olha, a questão da CIPA. CIPA, quando existe o embate com o empregador, certamente o cipeiro está trabalhando de forma eficaz, fazendo a vigilância corretamente. Ele está incomodando. Não é à toa que foi colocado na norma regulamentadora número 5, não é? A questão da proteção ao trabalhador com a estabilidade, exatamente para evitar a retaliação. Não é? Evidente que na questão dos acidentes de trabalho e na preservação do emprego pelo trabalhador cipeiro, ele às vezes não consegue dar continuidade à denúncia, a forma correta do encaminhamento. Eu aconselho o seguinte: essa pergunta veio certamente de cipeiro, de companheiro trabalhador que está militando ou já militou em CIPA. O conselho que eu dou é o seguinte: houve a retaliação direta ao Ministério Público do Trabalho. Esse é o caminho. Direto ao reforço com o seu sindicato. Nós não podemos permitir que a CIPA seja cartorial, seja vaquinha de presépio. Ela tem que realmente funcionar, não é?
no sentido de brigas, de embates com o empregador, mas muito mais da vigilância e no sentido de denunciar aquilo que realmente esteja acontecendo. Não é cabível a gente encontrar uma coqueria adoecendo trabalhadores e o cipeiro abaixar a cabeça e não fazer a denúncia. Correto? Muito obrigado, doutor. Doutor Clóvis, o que se coloca aqui é a questão da reestruturação empresarial, sempre importante, né? Porque a empresa tem que se reestruturar, mas reestruturar sobretudo no aspecto de modernização das condições de trabalho. O que se aponta aqui é redução do quadro funcional especializado, aumento de terceirização e cuidado cada vez menor com a gestão e segurança do trabalho. O que o senhor tem a falar? Bom, eu até extraindo um pouco a minha fala, eu não concordo em relação à não valorização do quadro especializado. Eu acho que nós estamos vivendo nos últimos anos, o serviço especializado está dando um grande passo na importância dentro da organização. Hoje, a área de segurança e saúde nunca teve tanta visibilidade dentro da empresa. Podemos não ter chegado no ideal, mas que nós estamos avançando, isso nós estamos, né? Então, em relação à terceirização, aí foge aí ao meu campo de atuação, que é a área de segurança e saúde. E a diminuição do quadro, eu acho que não é a solução, para ser muito sincero. Não adianta nada eu ter 10 engenheiros, 20 médicos, e esses 10 engenheiros e 20 médicos não ter acesso à diretoria da empresa. Eu prefiro muito mais ter 2 e ser ouvido na diretoria do que ao contrário. Obrigado, doutor. Doutor, a última pergunta. A questão aqui, evidentemente que a pessoa está achando que o Poder Judiciário pode fiscalizar, e o Poder Judiciário não tem poder fiscalizatório. Mas, quanto ao problema da fiscalização, a questão que se coloca é o seguinte: por que essa fiscalização não é operacionalizada através de um trabalho conjunto, incluindo o Ministério Público? Porquanto se afirma que o Ministério do Trabalho acabou com os auditores fiscais, os estados acabaram com a sua fiscalização relativamente ao trabalho. E, nesse ângulo, na mesma linha, uma manifestação sobre o problema de investimentos das delegacias regionais do trabalho. E aqui se afirma também, não sei, alguém da Fundacentro vai se manifestar, mas diz que a Fundacentro está sucateada. Sobre esses pontos, o senhor teria alguma manifestação? Olha, sobre as primeiras colocações que na pergunta estão colocando, eu acho que a resposta deveria ser colocada pelo próprio Ministério do Trabalho. Eu vou falar da Fundacentro. Não, mas eu sei que quem responde é quem é responsável. Mas, Vossa Excelência, como representante aqui dos trabalhadores, qual o posicionamento de Vossa Excelência em relação à conduta do Ministério do Trabalho? É justa essa, hein? Bom, olha aqui. Eu ontem, por acaso, ouvi a Vera fazendo uma colocação que é muito importante. O auditor fiscal, ele deve ter um papel que não é um papel autoritário. Você fez essa colocação. Não deve ser um papel autoritário. Não é? Acho que esse país continental, com vários estados, aliás, com o aspecto continental, ele deve aumentar muito o número de auditores. Acho também que esses auditores, não sou auditor, não sou do Ministério do Trabalho, estou falando pelos trabalhadores. O que eu ouço de parte dos trabalhadores é sempre a colocação de que está havendo uma deficiência na fiscalização. Essa deficiência, eu acho que pode ser resolvida com um aumento substancial no número de auditores. Nós precisamos, não tem cabimento o Mato Grosso, por exemplo, ter um número que possui de auditores, tem que possuir muito mais. Não é?
a Amazônia Legal ela tem que ter um número de auditores muito maior. E a forma de ataque a quem está fora do contexto, cometendo o delito em relação aos diplomas legais, realmente tem que ser de forma dura, de forma braba. Os trabalhadores estão lá pedindo, por exemplo, que a Fundacentro, junto à Secretaria de Meio Ambiente, tenha um comportamento duro com uma empresa no Rio de Janeiro. E nós chamamos os auditores fiscais. Nós sabemos perfeitamente que o auditor fiscal, com o seu poder de polícia, a sua forma de atuação, ele tem que coibir realmente aquilo que for ruim, que possa colocar em risco a saúde dos trabalhadores. Sobre a questão da Fundacentro, eu concordo com a colocação que foi feita. Eu acho que a Fundacentro, nos últimos anos, ela deixou... Não tem cabimento um país onde o presidente da República não tem um dedo, por acidente de trabalho, ter tido um investimento pequeno na Fundacentro. A Fundacentro poderia... Nós estamos lá passando por problemas do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de gestão financeira, sim. Não é? Nós precisamos que o governo acorde para isso. É um apelo que não é feito apenas pelo presidente, não é? Existe conhecimento por parte de vários setores da sociedade. A Fundacentro está precisando realmente uma oxigenação. Não é? Oxigenação que não é só financeira, não é? A oxigenação do chamamento daqueles que foram aprovados no último concurso público. Estão lá 150 e tantos aprovados que até agora não foram convocados. Nós precisamos renovar a Fundacentro. Tem muita gente entrando em processo de aposentadoria. E é um setor de suma importância na questão do acidente de trabalho. Gostaria só de fazer um reparo. Aqui existem vários técnicos da Fundacentro, são técnicos valorosos que estão lutando duras penas com essa questão do afunilamento da economia. Não é? Não sei se é apenas a Fundacentro que está sofrendo, mas nós que estamos lá estamos verificando que nós estamos precisando dessa oxigenação financeira e de pessoal. Doutor, muito obrigado. O senhor é médico, o senhor não sabe que o princípio básico do direito é o contraditório. Dou a palavra à Fundacentro por 2 minutos. Bom, boa tarde. Eu achei que devia falar para ser o presidente da Fundacentro e ter sido especificamente falado na situação. Eu não quero botar reparo, mas eu queria botar uma atenção sobre o seguinte fato. Eu não diria que a Fundacentro está sendo sucateada. Isso não é verdade. O que existe com a Fundacentro são, isso em inúmeros objetivos, 17 anos de estagnação. Sem absorção de gente, de um quadro de 500 e poucas pessoas, nós temos efetivamente 270, concursos realizados que não são autorizados, os projetos de ampliação da Fundacentro para sair do eixo do Sudeste, Sul-Sudeste, que ela é concentrada hoje com o desenvolvimento econômico, com um eixo mais veloz, pelo menos, em Nordeste, Norte, Centro-Oeste. É um vazio, a Fundacentro está presente de maneira insignificante. E outros também de ampliação de objetos de pesquisa. Nós estamos hoje com inovação tecnológica como um processo importante no país, portanto, novas tecnologias, causando novos riscos e talvez novas oportunidades também de segurança e saúde no trabalho. E a gente não tem uma capacitação para isso, temos uma capacidade limitada de avaliação de problemas sociais, que estão envolvidos em toda essa... Porque na história inicial da Fundacentro era muito importante a questão mais técnica, limitada, que nem nós vimos aqui em algumas apresentações. Então, é um quadro de estagnação frente a um país que está crescendo. E eu só queria terminar essa manifestação dizendo o seguinte, a Fundacentro tem um acervo técnico fantástico,
que tem que ser mais usado pela população e está sendo usado de maneira assim de varejo, convidar uma pessoa da Fundacentro para aqui e para lá. E isso não reverte no prestígio institucional da Fundacentro. São os nomes das pessoas que aparecem. E, com isso, a nossa, digamos, estima institucional diminui e não vem recursos, que não são os vistos. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade de agradecer, inclusive para o ministro, ao presidente da LASEM, e para todos aqui, que a gente quer manifestar isso. Nós precisamos de ajuda institucional. Fazer ver, como aqui se viu várias vezes, a importância da Fundacentro nesse quadro, pelo que já fez, pelo que pode fazer. Eu sugeriria, para terminar, que na Carta de Brasília constasse um apoio à Fundacentro. Muito obrigado. Eu peço autorização aos senhores para continuar como juiz, entendendo que nós aqui vivemos para interrogações, pelo que as perguntas formuladas aqui continuam nas interrogações, porque se dermos resposta para tudo, os problemas vão desaparecer. E os problemas têm de existir para a gente continuar pensando. Eu os convido a retornar às 14h30 e declarar encerrados os nossos trabalhos.